Eu me lembro que por volta de 2013, na minha casa a gente não tinha TV por assinatura e muito menos internet. Então eu recorria aos desenhos e programas da TV aberta. E tu provavelmente sabe que pelo menos para crianças e adolescentes, a TV aberta na maior parte do tempo era bem chata. Vez que outra passava um filme legal na sessão da tarde, etc. Porém, houve uma época em que a Band transmitiu Os Simpsons. E acredite se quiser, eu descobri da existência dos Simpsons nessa época. Quer dizer, eu sabia que o desenho existia, mas eu não sabia como o mesmo funcionava. Afinal, eu só ouvi o que os meus amigos falavam dele, mas assisti de fato somente quando ele veio pra Band. E eu lembro que eu tinha a hora marcada pra assistir aquele programa, eu não podia perder ele por nada. Por si só, o desenho já era incrível pra mim, mas tudo se tornou 300% mais incrível quando eu descobri a tradição de toda a temporada daquele programa, a famigerada Casa da Árvore dos Horrores. Essa subsérie dentro dos Simpsons basicamente eram 3 contos não canônicos que eram apresentados em uma temática de Halloween, e tudo que não seria aceitável nos episódios comuns era explorado nesses curtas. Assassinatos, abduções, possessões demoníacas, um mundo Lego inteiro, que diga-se de passagem é muito legal, e claro que se toda essa temática de terror seria abordada, a gente iria ter várias referências a clássicos do cinema, O Labirinto do Fauno, Psicose, e dentre todas as releituras que os Simpsons poderiam nos dar, sem dúvidas a mais pesada seria a que retrata um filme tão pesado quanto. Meus amigos, 34ª temporada, episódio 6, A Casa da Árvore dos Horrores 33. Essa Casa da Árvore, como qualquer outra, nos apresenta 3 contos diferentes, sendo um deles uma releitura muito interessante de Death Note, onde a Lisa tem o papel de Light e o Bart de Ellie, ou melhor, El Barto. É realmente interessante ver os Simpsons no estilo anime, e apesar de ser um curta bem curto, vale muito a pena assistir. Nesse mesmo episódio, a gente tem um outro curta, sendo uma realidade onde os Simpsons descobrem que vivem em uma realidade onde os Simpsons é só uma sitcom americana. Talvez não tenha feito muito sentido o que eu falei, mas é isso aí. No caso, eles são robôs e atuam numa série. E no tempo integral, eles ficam num parque que simula Springfield inteira. Nesse episódio, o Homer acaba tomando consciência e faz a sua família inteira despertar a tal consciência. E sim, caso tu não tenha notado, esse curta referencia Westworld, que é uma série nessa mesma pegada. É interessante que no final desse curta nos é revelado que não é apenas os Simpsons os personagens que são só uma sitcom. Na cena final, a gente consegue ver pelo menos 7 desenhos diferentes sendo representados como meros parques ou exposições. Enfim, nesse vídeo a gente não vai contar a história aprofundada de nenhum desses 2 contos. A gente vai falar do terceiro curta ainda não mencionado, o Pukaduke. Meus amigos, cinema. Eu imagino que alguns de vocês vão reconhecer o que a capa desse livro referencia. Se nenhum de vocês conhecer, eu definitivamente falhei como youtuber. Meus amigos, o Babadook. O Babadook é um filme sobre uma mãe viúva de um homem que ela amava. E desse antigo amor sobrou somente o seu filho, uma criança bastante hiperativa e inquieta. O Babadook é um livro que de repente surge na sua casa em uma noite em que ela estava procurando livros para ler pro seu filho para ele dormir. O problema é que abrindo aquele livro, ela abre uma página extremamente pesada da sua vida. A partir daqui eu vou spoiler o filme inteiro, e se tu não tiver assistido e não quiser spoiler, pula pra essa minutagem que tá na tela. A partir do momento que a Amélia abre o livro, o Babadook é solto na sua vida. E o que exatamente é o Babadook? Babadook é a depressão. Depressão em ter perdido seu marido. Depressão em viver única e exclusivamente pro seu filho que puta que pariu. Eu entendo que uma criança precisa de toda a atenção dos seus pais, mas essa criança aqui parece que tem o dever de infernizar a vida dessa mulher. Ela não consegue dormir, ela não consegue ter prazeres e principalmente, ela não é feliz. E o Babadook tá ali pra ser a versão ambulante de toda essa angústia e desejo suicida. Babadook não é um filme pra qualquer um. A capa que ele usa representa a reclusão e as suas unhas a automutilação. Mas isso é o que a Amélia vê. Afinal, o Babadook é a representação da depressão dela. Cada um carrega o seu Babadook, e eu inclusive fiz um vídeo sobre no meu canal principal. No fim do filme, as coisas acabam bem? Não exatamente. Depois de um terceiro ato bem turbulento, Amélia consegue domar o seu Babadook, mas ela definitivamente não o superou. Passar por cima de uma perda de alguém amado, ainda mais da forma que aconteceu na vida da Amélia, não é fácil. E o que ela faz para contornar isso é trancar o seu Babadook no porão da sua casa. Ela o alimenta como se ele fosse um morador da sua casa. Ela literalmente domou toda a depressão dela pelo seu filho, que inclusive é um pentelho o filme todo, mas a partir do momento que ela prende o Babadook no porão, esse menino vira um anjo. Isso porque o garoto não era o inferno na Terra, ela que estava estressada. E o filme simplesmente nos mostrava o estresse dela, por isso condenamos o menino, mas é ele quem sofre na mão dela. Mas no final, ela consegue prender o seu Babadook. Ela literalmente se garantiu de ter uma cama pro seu próprio diabo. Ela jogou a poeira pra debaixo do tapete, ou melhor,
melhor, trancou no seu porão. Sempre que eu posso, eu recomendo Babadook pras pessoas. Esse é o meu filme favorito. E quando eu notei que os Simpsons iria fazer uma sátira disso, eu fiquei bem animado. Mas a minha expectativa de ver algo engraçado dos Simpsons envolvendo o Babadook morreu no exato segundo que esse curta começou. O Pukaduke começa do mesmo jeito que o filme. A Marge tá indo pôr a Maggie pra dormir, e na procura de uma história pra ler, o Pukaduke aparece em sua estante. No mesmo estilo do filme, o Pukaduke começa, entre aspas, profetizar algumas coisas, ao mesmo tempo que amaldiçoa a família que o leu. Se o Babadook e o Pukaduke são livros tão ruins assim, por que a Amélia e a Marge tinham um? Por que alguém compraria esse livro? É aí que tá, ninguém compra. Ambos os livros aparecem pra alguém no último estágio da depressão ou amargura. Se ele aparecer, então já é tarde. No filme, a Amélia havia perdido seu marido, mas enquanto aos Simpsons, meus amigos, em quase todo episódio que retrata a juventude da Marge com o Homer tá sempre bêbado ou tratando ela mal. Se vocês olharem de forma crítica e técnica, a Marge sempre foi a mãe que aguenta tudo pelos filhos, a mãe que pode ser maltratada pelo pai, mas enquanto o cidadão for um, entre aspas, bom pai, a mãe aguenta o que for para garantir que os filhos tenham uma imagem paterna. O Homer pode até ser um pai para os filhos, entre muitas aspas, mas ele definitivamente não é um bom marido. Por isso o Pukaduke apareceu na casa dos Simpsons. E, bom, é lendo o livro que o Pukaduke se manifesta. Após ler o livro, durante aquela noite, a Maggie vai chorar de medo do Pukaduke, que de alguma forma foi parar em cima de seu berço. E mesmo a Marge destruindo ele volta exatamente como no filme. Na hora do almoço do dia seguinte, nos é mostrado que a Maggie, que sempre foi um bebê inteligente, tem treinado para se defender do Pukaduke. Na porta da frente, a Marge encontra o livro mais uma vez, dessa vez todo remendado. E, em um ato de desespero, ela tenta queimar o livro. E, bom, a fumaça do livro é inalada pela Marge, e é aqui que o Pukaduke tem a sua forma física, a partir do corpo da Marge. E tá, vamos fazer uma pausa. Eu sei que até aqui isso já tá bem pesado. Antes de queimar o livro, a Marge viu que ela mesma estava ilustrada nele, e o livro mandava ela matar seus filhos, começando pela Maggie. Mas acredite se quiser, essa não é a parte mais pesada pra mim. Em diversos curtas de horror dos Simpsons, nós já vimos as crianças sendo mortas, o Homer tentando matar a família inteira, etc. Só que em todos esses episódios a gente tinha um viés de comédia, uma piada pra quebrar o gelo. Por mais idiota que ela seja, o humor estava presente. Só que nesse episódio, o humor não existe. Ele só é pesado mesmo. Logo após a Marge inalar e ficar possuída, ela tenta esquartejar a Maggie. E meus amigos, ela ia conseguir. Nenhuma piada atrapalhou. Ela não tropeçou ou algo do tipo. O Homer interrompeu e salvou a Maggie sem querer. E eu sei que falando assim, parece algo bem típico dos Simpsons. Só que acreditem, não é. E o episódio vai continuar nesse viés mais pesado até seu final, que eu já adianto que é bem melancólico. A Marge inscreve todos da família num passeio noturno num aquário. Tudo pra ela poder matar a Maggie. É interessante nessa cena que, enquanto eles descem as escadas, na sombra da Marge nós vemos o Pukaduke. Isso acontece no filme. Diversas vezes nós o vemos em algumas piscadas ou num canto da sala. Enfim, durante a saída, Maggie implora de todo jeito para que os outros integrantes da família fiquem, mas eles não ficam. E o plano da Marge possuída pode entrar em ação. Uma coisa que realmente me deixou desconfortável nesse episódio é o semblante da Marge durante o desenrolar da trama. Como eu disse, nesses episódios de terror a gente sempre tem um tom de humor por cima, mas aqui a Marge tá sempre com um olhar maléfico. E por mais tosco que isso possa parecer, isso é amedrontador. Quando tu tá acostumado com um programa que no seu episódio mais pesado a gente tem uma piada, por mais boba que ela seja, ver uma das personagens sempre com um rosto maléfico, sem quebras ou deboches, isso é estranho, isso incomoda. De primeiro momento, a Maggie consegue fugir e ela vai direto pro porão. E depois de pegar uma faca, a Marge vai atrás dela. Quando ninguém tá olhando, a Marge usa seus poderes enquanto possuída, como voar ou a força para arrombar portas. Tudo bem que a porta tava com uma tranquinha de nada, mas enfim. Do lado de baixo, a Maggie já tinha uma armadilha pronta, onde ela faz uma catapulta com uma boneca pegando fogo. Mas meus amigos, nunca tentem queimar o diabo. Apenas tenham a garantia de que você tem uma cama pra ele. Na hora de descer as escadas, Marge pisa num giz e apaga com a queda. E durante esse tempo dela inconsciente, a Maggie prende ela. E meus amigos, lembram que eu citei que o final era melancólico? A Maggie protagoniza uma das cenas que é um real soco no estômago. A Maggie não quer fazer mal pra sua mãe, claro. Ela é um bebê. E apesar de ser muito inteligente, ela ainda não entende o que exatamente está acontecendo com a sua mãe. Ela mostra presentes feitos por ela. E de nada adianta. Ela começa a buscar em fotografias, a família inteira junta. E olhando foto a foto, a Marge realmente não era feliz. Enquanto todos se divertiam, algum fardo ficava pra Marge. Enquanto a Maggie olha as fotos, a Marge consegue se soltar com a ajuda de uma tesoura. A Maggie consegue subir de volta ao topo do porão, mas fica por um triz de cair. E acreditando na bondade da mãe, ela confia que a Marge vai pegar ela. A Marge pega. E um carinho no rosto feito por Maggie faz com que ela retome seu corpo. No final, a fumaça do Pukaduke fica pairando pelo porão, e a Marge guarda no aspirador de pó. Quando Homer chega em casa, a Marge se aborrece com algo dito por ele. E nisso o aspirador de pó, onde o Pukaduke está,
treme, mas um carinho da Meg faz com que ela releve e lembre o real motivo de tudo isso valer a pena, seus filhos. Mas o Pukaduke continua lá, sua sombra no aspirador de pó é a maior prova disso. Esse episódio é bizarro pela falta de humor, mas também porque essa, entre aspas, crítica cai como uma luva pra Marge. E eu sei que você assistindo os Simpsons já deve ter se perguntado o porquê da Marge nunca ter terminado com o Homer. O motivo é simples, seus filhos. Lembrando que isso é tudo uma interpretação nossa desse curta em relação ao filme Babadook. É óbvio que a realidade dos Simpsons não é essa, pelo menos não ao pé da letra. Eu não fazia a menor ideia de quando realmente iríamos colocar os Simpsons nesse canal, mas era questão de tempo para esse aclamado seriado dar as caras aqui. E com esse profundo, melódico, triste, tocante debut, a gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado. Povinho, comentem ideias de desenhos que a gente com certeza vai ler e analisar. Muito obrigado por estar vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau!